Seja por vontade ou necessidade, o ser humano sempre esteve em movimento. Questões sociais, econômicas e políticas são os principais fatores que levam as pessoas a mudar de lugar. O termo migração corresponde à mobilidade espacial da população. Migrar é trocar de país, de estado, região ou até mesmo de domicílio. Esse processo ocorre desde o início da história da humanidade. No Brasil, o fator que exerce maior influência nos fluxos migratórios é o de ordem econômica. Em busca de melhores condições de vida e à procura de trabalho, milhões de famílias deixaram suas casas no interior do país e foram em direção às grandes cidades. Na década de 1950, esse êxodo rural foi intenso e tornou a região sudeste a mais populosa do país. Como é? Nós vamos pra onde? Será que nós vamos viver como antes? Talvez. Quer dizer... Não era bom? Depende. Talvez sim, talvez não. Talvez nós vamos encontrar um lugar melhor do que todos. Como não havemos de ser gente um dia. Gente que dorme em cama de couro. Porque havemos de ser sempre desgraçados. Fugindo no mato que nem bicho. Podemos viver como sempre. Fugindo que nem bicho. Vamos ter de caminhar muito, mas as alpercatas são novas. Podemos caminhar muito tempo, ou não podemos? Podemos. Você está fornida para caminhar, está forte. Aham. Você está boa, pode andar muito. Não é muito não. Com a mudança vou emagrecer. Só vai sobrar osso. Na atualidade, guerras e desastres naturais são alguns motivos que levam as pessoas a deixarem sua terra natal. É o caso dos haitianos, que foram surpreendidos por um terremoto em 2010. Desde então, milhares de pessoas buscam um lugar melhor para viver. E o Brasil é um dos principais refúgios. Reze pelo Haiti. O Haiti é aqui. O Haiti não é aqui. Todo familiar de Haiti, filho, familiar, mãe, pai, tudo. Eu quero trazer para cá, tem um grande problema, porque se eu quero pagar um bilhete é muito complicado, muito caro a voar Haiti. A Missão Paz é um nome que nós demos, um nome fantasia criado há 3 anos, mas que na realidade engloba uma série de serviços que existem desde 1939. 1939, nesta região era uma região onde a população era na sua maioria italianos, e foi feito num primeiro momento um barracão de madeira, depois esta estrutura. Então começou a acolher italianos, depois vietnamitas, coreanos, chilenos que fugiam da ditadura, bolivianos, paraguaios, peruanos. Aí começaram vários grupos africanos, Congo, Angola de maneira especial, até os recentes haitianos. Até cruzar a fronteira do Brasil, viajam dias a partir da República Dominicana. De lá embarcam para o Panamá e Equador, que não exige visto de entrada.
Alguns permanecem no país por algum tempo, até juntar dinheiro para o resto da viagem. Do Equador, cruzam o Peru até a cidade de Puerto Maldonado, atravessam de carro a fronteira e chegam até o Acre. Lá, pegam um táxi até a Brasileia, seguindo para Porto Velho, onde dividem-se para São Paulo, Minas Gerais e Paraná. Haiti vem aqui. É muito dinheiro. Eu pagar, eu vender toda uma coisa eu tenho em Haiti, vender tudo, eu venho aqui em São Paulo. Entendeu? Porque a vida aqui Haiti é muito complicado. Eles pedem para me buscar os parentes que estão chegando no aeroporto, depois eu levo na Polícia Federal para tirar a documentação, né, legalizar tudo, né. Muitas vezes também eu procuro casa para morar, né, e a gente vai pedindo, contando com a ajuda de todos, né. A questão de emprego é assim, eu vou num posto de gasolina abastecer, aí eu chamo o gerente, você está precisando de gente para trabalhar? Aí sim, estou precisando, então leva lá, graças a Deus estou conseguindo. A satisfação é ver eles confiantes, tranquilos, porque eles chegam assim, num país com a língua super diferente, sem ninguém, né? E encontram, não só eu, como tem outras pessoas que dão um certo apoio, então eles se sentem bem, se sentem mais tranquilos. De bom aqui do Brasil, pessoa lá do Brasil tem muito coração pra gente, respeitar muito a pessoa, entendeu? Tem muito colaboração para nós. Isso é porque eu tenho muito amiga brasileiro, eu tá gostando de tudo meu coração. Mais de 50 mil haitianos chegaram ao Brasil nos últimos anos, em busca de trabalho, respeito e um pouco mais de reconhecimento social. É o caso de Robert, que está aqui lavando este carro agora em um posto de gasolina. Como que é receber pessoas de outros países para trabalhar aqui com você? A recepção aqui é o seguinte, a gente tenta primeiro fazer tudo dentro da lei, né? A gente tem o maior prazer em recebê-lo, porque a gente sabe como é a situação no país deles e eles venham aqui procurar uma vida melhor e tendo a oportunidade de ajudar, a gente faz esse trabalho. Eu acho que o Brasil é um grande receptor para as pessoas, porque é da nossa cultura ser mais receptivo, de aceitar mais as diferenças, porque culturalmente a gente é mais diverso também. O mundo, de forma geral, tem corrido atrás de abrir portas para receber, seja dentro de escolas, seja arrumando casas, seja dentro de igrejas. Eles estão, todo mundo correndo atrás, sabe, assim, de poder integrar essas pessoas, sabe, até de uma forma muito solidária, assim. Eu acho isso bem humano. Eu acho que todo mundo fica querendo ajudar de uma forma assim, e eu acho bem legal isso. Eu acho que é uma atividade que nos possibilita travar um diálogo permanente com os nossos alunos, onde eles trazem a sua vivência cotidiana para a reflexão e nós podemos, como professor, dar uma contribuição para que essa reflexão ultrapasse o senso comum e possa ser uma reflexão mais produtiva, preparando os nossos alunos para o enfrentamento dos principais desafios que nós temos que enfrentar como profissionais na nossa vida societária. Então, acho que foi uma trajetória muito importante. Então, acho que ser professor tem o seu conteúdo fundamental é estabelecer o diálogo de forma a elevar o nível de reflexão dos nossos alunos para que eles possam compreender a sociedade onde vivem e compreender todas as interferências que vão participar do processo de formação profissional. Ser professor é garimpar sonhos. Ser professor
é descobrir talentos. Ser professor é levar outras pessoas a acreditar em si mesmas, a acreditar no mundo, a acreditar na esperança. Então, ser professor, acima de tudo, é resgatar o potencial que nós, enquanto sociedade, temos. Eu escolhi ser professor quando eu tinha mais ou menos 9 anos de idade. E eu escolhi ser professor porque eu tive uma professora que, num universo que ninguém acreditava em mim, essa professora apostou em mim. E isso fez com que toda a minha vida mudasse. O tema migrações ganhou repercussão mundial nos últimos anos. As imagens de sírios, líbios e outros povos que buscam refúgio fora de seus países em guerra chocam a humanidade todos os dias. Nas escolas, professores e alunos tentam entender as causas desses conflitos e as consequências para a vida dos refugiados. Tem elementos políticos, tem elementos sociológicos, tem elementos econômicos por detrás. E muitas vezes o elemento religioso é utilizado para justificar jogo de poder. Agora a gente está tendo o caso dos refugiados sírios e tal, e também sempre tem o problema de Israel e da Palestina, que está aí há séculos e séculos. A gente não sabe muito o que está acontecendo, por que está acontecendo. Então eu acho que quando a gente estuda isso, a gente aprende isso, dá uma visão muito grande para a gente de compreensão mesmo da atualidade. Quando você tem o princípio de entendimento daquilo que incomoda e daquilo que motiva o processo migratório, é a partir desse entendimento que você vai poder fazer alguma coisa para estar ajudando os refugiados. Então eu acho que é nessa linha de raciocínio que a gente tem discutido esse tipo de coisa. Os problemas são muito delicados, porque eles envolvem muito a questão política e religiosa. Então é muito difícil a gente achar apenas um culpado, achar um responsável para isso. É importante a gente poder ter a visão deles também sobre esses conflitos. Não adianta a gente ficar só naquela região superficial que a gente vai apenas olhar para esse conflito. A gente tem que aprender para conseguir também ajudar a encontrar uma solução para isso. Jornais, na TV, na questão dos refugiados, sobretudo da Síria, da Líbia, né? É um processo que não é novo, né? É um processo que vem se desenvolvendo de maneira dramática nas últimas décadas, né? Desde o fim da Guerra Fria, talvez, né? Se temos em consideração já da Guerra da Iugoslávia, né? E o crescimento dessa onda migratória está muito ligado a crises econômicas, crise econômica global, a processos de desestabilização desses estados, né? A Líbia, independentemente, logicamente, dos governos autocráticos que dominavam essas regiões, né? Que tinham um caráter, um viés mais nacionalista, como Gaddafi, Saddam Hussein, né? Mas as invasões não levaram a população à prosperidade, expectativas que foram criadas pelos invasores, né? Pelas coalições invasoras lideradas pelos Estados Unidos ou pela OTAN. Isso acentuou ainda mais a desagregação do tecido social dessas sociedades, né? Se amparando talvez em fundamentalismos religiosos, né? O perigo do Estado Islâmico, então, colocando um contexto dessa região. Se você coloca esse coquetel explosivo, crise econômica, desintegração do tecido social e dos estados e das sociedades persistentes, você vai criar um processo dramático de migração, miséria, que forma parte, para entendê-lo, tem que entendê-lo na sua totalidade, né? O embaixador da Síria no Brasil esteve em Belo Horizonte e participou de um ato em solidariedade ao seu povo. Ele criticou a postura dos Estados Unidos e de algumas grandes potências mundiais em relação ao financiamento de grupos armados em seu país. Hoje é uma grande pergunta, por que a situação dos refugiados sírios virou na primeira página na mídia internacional, porque eles exatamente os países que patrocinaram o terrorismo lá na Síria, eles estão usando também a situação dos refugiados sírios para acabar com a Síria uma vez.
patrocinaram o terrorismo, destruíram a Síria totalmente, faculdades, hospitais, tudo. E hoje eles estão chorando e mostrando as lágrimas, lamentavelmente, o estado dos refugiados. Infelizmente, estamos diante de grandes hipócritas. Desde enquanto os Estados Unidos e o grupo que está apoiando com eles entraram para melhorar a situação das nações. Onde eles entram em situação, eles criam um problema maior. A nossa história de lembranças, memórias da situação dos Estados Unidos, começando de Hiroshima, passando pela Vietnã, Paquistão, Afeganistão, Iraque, etc. Onde eles entraram, deixaram um grande problema. Os povos eles são capazes para tomar uma decisão de quem eles querem, quem fica, quem sair e qual tipo de vida que eles procuram. O refugiado ele é uma consequência. Nós temos que cuidar da causa. A causa é a guerra. Então, o que nós temos que tentar, estamos tentando sensibilizar o governo brasileiro, é para que ele se alinhe ombro a ombro conosco, no sentido de dar fim a essa guerra estúpida. O Brasil ele tem respondido de uma forma muito generosa, muito justa, muito correta, né? Faz parte da nossa tradição, a solidariedade, o aconchego a todos que vêm. E no caso do povo sírio, nós temos uma identidade, né? Nós temos muitas afinidades, porque é um povo que ajudou a construir a nossa história. Hoje são milhões e milhões de pessoas que não têm casa. E milhares, centenas de milhares de refugiados. É uma tragédia, mas uma tragédia provocada. E aí a Europa ali fazendo suas cercas imensas, seus arames farpados, suas leis para impedir que os mártires, né, cheguem até lá, busquem uma forma de viver. E aqui no Brasil eles não vêm por escolha, não é porque querem vir ao Brasil, né? Claro que o nosso país é lindo, maravilhoso, muito bom, mas não é por isso, eles querem estar na terra deles. Vêm porque são obrigados, estão lutando para viver. É preciso criar mecanismos de recepção, como legalização dessas pessoas, documentações, moradia, se possível, a questão do trabalho, que me parece fundamental para estabelecer essas pessoas na cidade, enfim, um conjunto de ações que o poder público municipal pode e deve fazer. Então a ideia dessa audiência pública é organizarmos um debate público e cobrar do poder público municipal ações concretas que possam ajudar a absorver e a manter essa população que chega à cidade de Belo Horizonte de forma mais tranquila possível. Então, esse é um papel do parlamento e, com certeza, um papel da Câmara Municipal de Belo Horizonte. O governo do Estado, nesse momento, está debruçado num diagnóstico. Nós estamos buscando informações mais completas sobre a presença de outros povos aqui no nosso Estado, especialmente por motivações perversas da globalização. No caso da Síria, o conflito e a expulsão do seu povo. No caso do Haiti, é uma situação por um desastre natural, um terremoto e também uma situação de pobreza muito grande. Mas nós estamos com um olhar mais amplo. Queremos saber se tem também pessoas de outras nacionalidades em alguma situação de violação de direitos. Então, a Secretaria de Direitos Humanos está liderando essa força-tarefa que o governador está implementando, exatamente para que a gente conheça esse fenômeno na sua profundidade e possa, coletivamente, não só de maneira intersetorial dentro do próprio governo, mas num diálogo permanente com as organizações da sociedade civil, com o governo federal brasileiro e com organizações internacionais, prover uma solução construída e concertada em bases democráticas que respeitem os direitos humanos. Essa frente tem procurado, primeiro, conversar com o governo brasileiro, no sentido do governo brasileiro adotar posições que sejam posições mais nítidas em relação a esse conflito da Síria. Nós tivemos recebemos muito bem a fala da presidenta Dilma agora na reunião da ONU, que disse que o Brasil está aberto a essas pessoas que saem da Síria e vêm para o Brasil,
mas mais do que isso, nós precisamos fazer com que o governo brasileiro tenha uma posição como tem adotado outros países, como a Rússia, como o Irã, a própria França, agora recentemente, a Turquia, que tem entendido que esse conflito é um conflito promovido por uma organização terrorista que se auto-intitula Estado Islâmico e que tem desorganizado, dizimado um país como a Síria, que tem tradições laicas, um país que sempre foi sinônimo de paz, de harmonia na região. Então nós temos procurado atuar na Câmara Federal a partir desses pressupostos para fazer com que o governo brasileiro possa adotar uma posição mais nítida. A grande ameaça, o grande elemento que é colocado nos debates hoje no Oriente Médio é o crescimento do Estado Islâmico, né? E como esse Estado Islâmico se reproduz, quais são suas causas se isso tem vida ou não, né? E de que maneira o Ocidente lida com isso. Ocidente me refiro, entre aspas, Estados Unidos, Europa Ocidental, né? Então é o poder da atração dos fundamentalismos religiosos, né? Nessa guerra incessante ao terror, que parece nunca acabar, que começou lá em 2001, né? A declaração da guerra ao terror, que dá a entender, parece como as guerras às drogas, é uma guerra sem fim, né? O único que nós estamos vendo aqui é a reprodução do terror, a reprodução de formas que, a princípio, pessoas de classe média que vivem no Ocidente acham que seriam ultrapassadas, mas elas surgem e se reproduzem, né? Isso tem consequências globais. A gente não pode entender essa questão de maneira isolada sem entender a dinâmica de para onde estamos indo, né? Ou para onde está indo o capitalismo, ou para onde está indo o poder dos Estados Unidos. ضربوه فل قدمنا فل عملي دمجدو فل ما يقول كدو فل ما بغيتيش دبا فل هيا جدبا فل ما بغيتي حضرا فل هيا حضرا فل اللي ما جرب فل هذا بيجرب فل اللي ما دبر فل هذا بيدبر فل اللي ما غرب فل هذا بيغرب على العشاء هي المكتوبة أبعد مني أطلق مني أجيبوا بيبي أذبحوا بيدي أسلخوا بيدي أجيب العتروس حبة يرفع علينا 10 عوات بنعم داي دير شي سكيفاش دير شي سكيف خلينا مراد من داك التبريش عاود الصباح لله دير شي سكيفاش لا ما يحازوش بنادم الله يرحم الوالدين اسمع الكردة اسمع الكردة طلع الكردة يا بنت الزم الله فرص فرج علينا هي في الكردة صور هو غيسكت بنت وديك يا وديان والله الا راجل اخويا بالله ما شافوهش كاع تتصور مشى ما كاينش القوارديه انا لو تحط